Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre switch case barra menu, que é como é chamado aqui no Visual G, e é um título bem autoexplicativo, porque é literalmente isso, é criar um menu. Então eu já deixei a base do algoritmo pronta para só fazer o menu. No caso eu coloquei para digitar um número entre 1 e 4. Aí eu botei para ler esse número, que vai ser o X. Daí para criar o menu a gente vai digitar escolha e dentro do parênteses colocar o x, que é o x é a variável que vai ser usada. Daí, caso x for 1, eu vou colocar para ele escreval primeiro, no caso o primeiro número. Opa. Aí caso 2, mesma coisa, escreval segundo. Caso 3 a mesma coisa. E caso 4 também. Daí tudo que tiver dentro desse caso, ele vai ser a operação que vai ser realizada quando o usuário digitar esse número. No caso 4 aqui, escreval quarto. Daí, e se a pessoa digitar outro número além desses 4? Aí é só vir aqui e escrever outro caso, tudo junto. Aí eu vou colocar para aparecer a mensagem na tela. Número inválido. Daí para terminar essa função aqui de escolha, é só colocar fim escolha e pronto, é só rodar. Daí digite o número entre 1 e 4. 1, primeiro. Daí para testar com um número que não seja nenhum desses 4 que eu coloquei, tipo 8, número inválido. Já em C, ele é chamado de switch case. No caso, eu já deixei pronto também a função principal. Vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz lá no Visual G. Daí aqui é só escrever switch. Aí dentro do parênteses coloca a variável, que no caso também é x, e abre a chave. Daí dentro coloca case 1, dois pontos, printf, primeiro, barra n. No caso, sempre colocar o barra n para pular a linha. Daí no final colocar o ponto e vírgula sempre também. Daí depois disso colocar um break, ponto e vírgula, que é o que vai fazer o programa encerrar. Porque se não colocar isso, o programa não vai encerrar. Daí é só repetindo o que a gente fez no Visual G. Break sempre colocando ponto e vírgula no final das linhas. Daí case 3, dois pontos, printf, terceiro, barra n, break, e caso 4, dois pontos, quarto, barra n. Daí aqui, quando eu for colocar outro número que não seja nenhum desses aqui, a gente usa o default. Default, printf, número inválido. No caso aqui não pode usar acento. E o break, que eu esqueci de colocar no quarto. Daí para encerrar essa função também é só colocar a chave que nem usa para fechar a função principal, que é a função main. Daí é só compilar. Compilar e rodar.
Opa. Aí eu coloquei caso aqui no case. Acostumado com Visual G. E default também tá errado. Ah, ficou faltando... Aqui no default deu erro porque ficou faltando os 2 pontos no break, que nem no case 4. Pronto, agora é só compilar. Aí digite um número entre 1 e 4. Eu esqueci de colocar o barra N no scanf. Aí vai ter que digitar aqui em cima. No caso, 1. Primeiro. Novamente. Colocar um número que não seja nenhum dos 4. 6. Número inválido. E é basicamente isso. Esse é um menu bem simplesinho. Bem por cima. E agora a gente vai fazer 3 exemplos para mostrar como usar esse menu em diversas situações. O primeiro exemplo é escrever um algoritmo que, através do switch case, faça um menu onde o usuário vai poder realizar as 4 operações matemáticas. Bom, para resolver essas questões, eu já deixei o código pronto, porque se for para fazer todas elas junto aqui, tem que fazer de cada em cada, vai ficar um vídeo muito grande, e assim é mais fácil tanto para fazer quanto para explicar. Então eu vou começar mostrando e explicando o código aqui no Visual G. Eu vou pegar aquela mesma base, que é a base usada, né, para falar como que monta o escolha, no caso o menu. Daí vai ter a variável x inteira, que vai ser aquela variável que a pessoa vai escolher do menu. E vai ter a variável número 1 e número 2. No caso, no 1 e no 2, que vai ser em real. Porque caso digite um número com vírgula, vai fazer a conta do número com vírgula. No caso, número decimal. Então, é melhor deixar esse número em real por se tratar de operações matemáticas. Daí eu coloquei vários scrivals. O que eu fiz diferente em C, na verdade. Eu coloquei vários scrivals aqui, uma em cada linha, para organização do escolha uma operação. Aí cada um vai ficar em uma linha. Daí depois de tudo vai ter o leia, que vai ler qual das 4. Aí aqui vem pro menu, a escolha. Caso 1 é a adição. Daí ele vai pedir para digitar os números para adição. Aí vai ler o número 1 e o número 2. Aí vai escrever a soma é número 1 mais número 2. Caso 2. Digite os números para a subtração. Mesma coisa. A subtração é número 1 menos número 2. Caso 3. Digite os números para a multiplicação. A multiplicação é número 1 vezes número 2. Caso 4, digite o número para divisão, que é número 1 barra número 2. E outro caso, no caso, se digitar 5, 6, 7, 0 ou qualquer outro número inválido. E fim, escolha. No caso, agora é só rodar. Pronto. Escolha a operação. Vamos começar com a adição. Digite os números para adição. 2 mais 2, 2, 2. A soma é 4. Subtração, 2, menos 2. Multiplicação, 2 vezes 2. E divisão, 4. 2 dividido por 2, 1. Daí, caso digite 5, número inválido, como foi visto antes. Daí em C eu já coloquei diferente aqui o primeiro printf, para ficar tudo dentro de um printf só, e não ficar um monte de printf, porque fica muita coisa. Daí eu criei as variáveis float, que é a variável real, aqui. No 1, no 2 eu criei a variável result, que é para mostrar o resultado de uma forma mais clara aqui. Daí, a mesma forma que foi antes, é o printf, escolher a operação, aí tem o scanf, que é o leia da linguagem C, e tem o ix, que é a variável que vai ler. Daí, switch x, caso 1, digite os números para adição. Porcentagem f, que é de float, daí aqui é porcentagem de inteiro, aí porcentagem f e número 1, porcentagem f e número 2. Result, número 1 mais número 2, a soma é porcentagem f, result, porque o result também é float. Daí, nos outros casos, a mesma coisa. Digite os números para a subtração. Número 1, número 2, scanf. Daí o result, número 1 menos número 2. Subtração é result. Break sempre para encerrar o programa depois disso. No caso 3, número para multiplicação. E lembrando que todas
os printfs tem que ser sem acento ou sem cedilha, porque a linguagem C é baseada na linguagem inglesa, então não funciona. Daí número 1 e número 2, resulte número 1 vezes número 2, multiplicação, resulte, caso 4, case 4 no caso. Números para divisão, porcentagem F número 1, porcentagem F número 2. Resultado, número 1 barra número 2, que no caso é a barra para o outro lado, sem ser a do barra N para pular linha. É a barra do símbolo de divisão. A divisão é porcentagem F, resulte. Aí vem para o último, que é o default, que aí vai ter o printf, número inválido e o break. Aí fecha a chave, return 0 e fecha a outra chave. Daí aqui é só compilar também, escolher a operação, 1, 2 e 2, 2 e 2, aí ficou com um monte de ponto zero, porque um monte de ponto zero, não, 1.0, vários zeros, porque a soma, no caso o resultado está em float, então ele está em número decimal, aí ele ficou assim. Daí todos vão ficar assim. No caso eu vou dividir agora. Eu vou colocar um número decimal para dividir. 6,5 menos... Opa. Daí agora eu vou colocar um número decimal para dividir. No caso 6,5 menos 5,5. Mesma coisa com multiplicação. 3,5 vezes 6,9. 24,15. E o último, que é a divisão. Vamos dividir 6 por 3, 2. E o default agora digitar 8, número inválido. E é basicamente isso. A segunda questão é criar um programa que verifica se o número inteiro informado pelo usuário é divisível por 3. Essa também é bem simples de fazer. No Visual G, ela é basicamente isso. A gente vai precisar de duas variáveis, que vai ser a variável que vai ser o número, que vai ser o x aqui, e a variável resto, que é a operação que a gente vai usar para calcular isso. E ambas eu coloquei inteiro, porque não importa se eu fizer a conta e o resultado der decimal, no caso aqui vai ficar inteiro, mas como ele não quer, ele não pede para mostrar o resultado no final, então não tem problema ser inteiro. Mas enfim, começa com o escrever out sempre, digitar o número que você quer dividir, lê o número, aí coloca aqui o resto. O resto recebe x%3, e o porcento que é o que serve para calcular o resto, e essa setinha aqui que é o que indica o igual, que em C vai ser igual ao normal. Daí o switch, no caso, a gente vai no escolha, resto. Aí caso o resto for 0, o número é divisível por 3, porque caso o resto for 0 é uma divisão exata. Então o número vai ser divisível por 3. Aí outro caso, tipo, se o número for 1 ou 2 ou... Não acho que isso dê pra D2, mas seja, se o número for 1 ou 1 em alguma coisa, o escreval vai ser que o número não é divisível por 3, porque vai dar um número decimal, então não vai ter como ser divisível. Aí só dá o fim escolha e pronto. É bem simples e bem rápida. Aí é só rodar. Digite o número que você quer dividir. Eu vou colocar o 9, que é um número que divide por 3. Então, sim, o número é divisível por 3. E agora eu vou colocar 14. O número não é divisível por 3. Pronto. Já em C, a gente faz o include stdio.h normal, cria a função main, abre a chave, cria a variável inteira, int x, resto, ponto e vírgula. Aí cria o printf para digitar o número que você quer dividir, barra n. Escaneia o número, que é o scanf, que é o layer. Porcentagem i de inteira. E x. Daí aqui está a operação, resto igual x, porcentagem 3. O ponto e vírgula no final também. Daí aqui o switch resto. Abre outra chave.
Caso 0, case 0 no caso, 2 pontos, o número é divisível por 3, barra n, break. E default, que é outro caso, printf, que o número não é divisível por 3, break, fecha a chave, return 0 e fecha a outra chave. Aí aqui é só rodar também, colocar 5, o número não é divisível por 3, colocar 12, o número é divisível por 3. E é isso. Essa terceira questão pede para escrever um algoritmo que peça para o usuário digitar um número e, através do switch case, mostrar o dia da semana referente a esse número. No Visual G é bem simples de fazer, é basicamente fazer aquele exemplo que eu fiz mostrando antes de fazer a questão, que era aquele do 1, mostrar primeiro no caso, porque vai ser só tipo pedir uma variável inteira, no caso x, colocar um escrival para digitar um número entre 1 e 7, ler o x, que vai ser esse número entre 1 e 7, aí o switch aqui no caso é o escolha, vai ser o x, caso 1, domingo, caso 2, segunda, caso 3, terça-feira, caso 4, escrival, quarta-feira, caso 5, quinta-feira, 6, sexta e 7, sábado. Aí outro caso, número não correspondente a nenhum dia da semana. Aí fim, escolha. E o algoritmo termina aqui. No caso é só testar. Agora, 1, domingo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou testar agora com 0. O número não correspondente a nenhum dia. Já em C, a gente faz basicamente a mesma coisa. Cria a variável inteira x, dá o printf para digitar um número entre 1 e 7, barra n, escaneia o porcentagem in, que é o x, aí abre o switch. Switch x, case 1, printf, domingo, barra n, break, sempre. Case 2, segunda-feira, barra n, break também, aí 3, terça, quarta, quinta, sexta, todos com break no final, todos com ponto e vírgula, e todos com barra n para pular a linha. Daí aqui usa o default, que vai ser o printf, número não corresponde a nenhum dia da semana, barra n. E usa o break também, aí fecha a chave e bota o return 0 e fecha de novo a função principal. Aí é só rodar também. Domingo, segunda, terça, eu usei o C cedilha não pode. Terça de novo. Quarta, quinta, sexta, sábado, e agora eu vou botar número 25. O número não corresponde a nenhum dia da semana. E é basicamente isso.